Meus queridos paroquianos e caríssimos irmãos, que nos visitais nestes dias santos, louvado seja Deus por este novo ano que nos concede. Louvado seja por tantos sinais do seu carinho e da sua bondade para conosco. Bendito seja, porque apesar das nossas infidelidades, Deus dá-nos sempre uma nova possibilidade e faz do tempo em que vivemos um tempo para que se torne história de salvação. Deus nunca desistiu de Israel. Apesar das suas infidelidades, o Senhor sempre esteve presente. Deu sempre uma nova hipótese de recomeçar, porque sabia que Israel, tal como nós, somos frágeis e que sem a ajuda que nos vem do Pai de todos nós, dificilmente conseguimos construir neste mundo esse projeto de felicidade, de paz e de salvação que Deus tem para toda a humanidade. Escutávamos na primeira leitura um episódio muito bonito. O povo de Israel estava no sopé do Monte Sinai. Tinha-se sentido ali tão bem que já se demorava a sair. E através de Moisés, Deus diz-lhe: é preciso partir-se. Não podemos permanecer sempre no mesmo estado de vida. É preciso caminhar-se. E Deus diz-lhe que, apesar das dificuldades do deserto, desse futuro que se abre diante dos israelitas, que é preciso confiar, porque Deus estará presente. Estará presente, sobretudo, através desta bênção que manda a Arão e aos seus filhos, ou seja, aos sacerdotes, dar a cada membro e a todo o povo. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Que bonita bênção que o Senhor hoje nos dá. Quando também nós nos propomos começar a caminho, este novo ano que Ele nos concede, com as dificuldades que com certeza vamos encontrar, como Israel encontrou ao longo do caminhar pelo deserto até à terra da promessa. Também nós, até à Jerusalém do céu, havemos de sentir a fome e a sede, havemos de sentir o fogo do calor que nos abrasa, o frio da noite que não nos deixa caminhar. Mas o Senhor está conosco. E essa é a nossa grande alegria e a nossa grande esperança. Por isso, caríssimos irmãos e amigos, mais do que Deus abençoar-nos, porque a sua bênção e o seu carinho é sempre uma certeza, é preciso que nós queiramos, que nos abramos à sua graça e que deixemos que Deus nos transforme interiormente, nos fortaleça para podermos olhar para o futuro e para este novo ano que hoje começa com a esperança de quem sabe que não está só, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor volte para ti os seus olhos. E Ele volta sempre. Mas quantas vezes, caríssimos irmãos e amigos, não encontra os nossos? Andamos com os olhos cá embaixo, de tal maneira absorvidos e preocupados com as coisas desta terra, com os problemas do dia a dia, que perdemos a visão do horizonte, que perdemos o sentido da nossa peregrinação, que já não sabemos para onde caminhamos, e como então vem o frio e o calor do deserto, e como então sofremos, porque perdemos o que de mais precioso tínhamos, que era a paz que Deus nos dá. Podemos ter tanta coisa, se nos faltar a paz, como a nossa vida é tão amarga. Pode não nos faltar nada em casa, se nos faltar a serenidade, como a nossa vida fica inquinada, como perde sabor, perde sentido e nós ficamos tão desorientados. Mas a paz, só Deus nos a pode dar. E por isso hoje coloca diante de nós esta mulher especialíssima, por quem temos um carinho tão grande, Santa Maria, a Mãe do nosso Deus. Ou seja, do nosso Senhor Jesus, que é homem, mas verdadeiro Deus. E coloca-a iluminada por esta palavra do Evangelho de Lucas que ouvimos. Nossa Senhora não diz grandes coisas. Das coisas que mais me impressiona é sempre a sua serenidade.
uma mulher extraordinária, porque uma mulher de uma grande fé. Guardava todas estas coisas, saboreando-as, meditando-as no seu coração. Via e iluminava tudo aquilo que via, com essa paz que Deus lhe dava e a serenidade de quem sabia que Jesus é verdadeiramente aquilo que o nome significa, ou seja, salvação. Escutava na televisão nestes dias que os portugueses acham que a palavra que resume o ano inteiro é a palavra corrupção. E eu gostaria tanto que a palavra que resume o nosso ano fosse a palavra ação de graças. A ação de graças porque não deixamos que o espírito do mundo nos corrompa. A corrupção que por aí sentimos e ouvimos daqueles que têm a responsabilidade de ser orientadores e exemplos morais para a vida do povo, é para nós um desafio, a jamais deixarmos que o inimigo nos engane, porque a corrupção começa nas pequeninas coisas, começa nos sentimentos, começa na nossa forma de nos relacionarmos com os outros, começa na forma de iludirmos a verdade com pequeninas mentiras, como se diz por aí, piedosas, que eu não sei o que isso é. Começa quando na nossa alma nós deixamos que o demónio comece a semear o joio onde Deus só quer o trigo. E quando assim é, caríssimos irmãos e amigos, como a nossa vida se estraga. Podemos deixar-nos corromper nos nossos valores. Podemos deixar-nos corromper na nossa fé, fazendo um Deus ao nosso jeito e à nossa medida, de forma a podermos coadunar a nossa maneira de ser sem que Ele nos incomode com a sua palavra. Quando assim é, como a paz se esvai, como a nossa casa perde a serenidade e como nós, ao contrário de Maria Santíssima, perdemos esta tranquilidade de quem sabe que apesar das dificuldades da vida, que apesar daquilo que é menos bom e que vem para quem tem fé e para quem não tem, nós temos um tesouro preciosíssimo, que é a presença de Jesus em nós. Que jamais o nosso ano se possa definir por esta palavra horrorosa, mas que é significativa da perda do sentido de Deus. O umbigo de cada um é a medida de todas as coisas. E o Senhor, neste primeiro dia do ano, veio ao nosso encontro e pede-nos que com os seus filhos, aqueles que acreditam nele, aqueles que confiam na sua palavra, não seja assim. Não deixemos que o demónio nos corrompa. Não nos corrompa nos nossos sentimentos, não nos corrompa nos nossos valores, não nos corrompa na nossa verdade, na doutrina que recebemos, que outra coisa não é, senão a própria pessoa de Jesus, que quando o acolhemos, nos traz a paz, que dá um sentido e um sabor novo à vida. Meus queridos irmãos e amigos, um bom ano para todos. O Senhor abençoa-nos sempre. Não tenhamos medo de o olhar olhos nos olhos. Às vezes incomoda-nos, porque o seu olhar, que é luz, revela aquilo que às vezes anda no coração. Mas Deus nunca olha para nos recriminar. Deus olha sempre com ternura e para nos salvar. Levai a paz de Deus para a vossa casa. Senti a presença de Jesus no vosso dia-a-dia. E sede, como Maria, a presença tranquila na vossa casa, no vosso trabalho e ao longo deste ano, da ternura e da misericórdia de Deus. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.